aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, com esse projeto aqui maravilhoso do Governo do Estado do Maranhão, principalmente para você que vai fazer o vestibular do Enem e outros vestibulares, como, por exemplo, o próprio vestibular da UEMA. Nós estamos aqui com um fragmento que já foi abordado como item em questão de uma das provas do Enem, e que ele envolve a temática Brasil-República. De uma forma mais específica, ele vai nos mostrar o contexto de transformações, principalmente no campo econômico, que o Brasil vai viver ali no final da chamada Primeira República Brasileira e o início da chamada Era Vargas. Ou seja, ali o final da República Oligárquica e o início ali da fase populista do governo do Vargas. Do ponto de vista econômico, nós temos uma grande transformação que ela já vinha em curso desde o início da década de 1920, mas que essa transformação ela tendeu a ser muito mais evidente a partir do final da década de 1920. Principalmente quando se teve, em 1929, uma crise mundial do capitalismo, a crise de 29, que acabou provocando a famosa depressão dos anos 30. Vários países, como é o caso do epicentro da crise, os Estados Unidos, foram atingidos em diversas proporções. Aumento do desemprego, por exemplo, como se teve lá nos Estados Unidos, paralisação do comércio, Nós temos também falência de bancos nos Estados Unidos, de empresas, o próprio comércio na Europa, de certa forma, ele também vai sofrer com essa crise, a recuperação de alguns países europeus do pós-guerra, como é o caso da Alemanha, ficará comprometida, mas essa crise também vai chegar na América Latina. Essa crise vai chegar no Brasil. Ela chega no Brasil ali do final dos anos 20. O Brasil, naquele momento, vive um contexto de processo eleitoral e de uma grande ruptura política. As oligarquias mineiras e paulistas não entraram em acordo para o processo eleitoral de 1929, que viria a substituir o então presidente Washington Luiz, o paulista Washington Luiz. São Paulo resolveu indicar o candidato paulista e não apoiou os mineiros. Minas rompe com São Paulo. E Minas forma vai formar a Aliança Liberal juntamente com outras oligarquias, como é o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Tanto prova que Minas vai apoiar nas eleições de 29 o candidato Getúlio Vargas. O detalhe é que, paralelo a esse contexto eleitoral que se tem no país, nós temos uma crise que afetará o café. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. E com a depressão, os Estados Unidos vão deixar de comprar o nosso café. E nós teremos o quê? Uma crise de superprodução da economia cafeira. E que vai, inclusive, debilitar, atingir as oligarquias cafeicultoras paulistas. As oligarquias cafeicultoras paulistas são, de certa forma, atingidas por essa crise. Nós temos uma crise de superprodução, juntamente com uma crise política, que vai acabar trazendo mudanças políticas, econômicas e até mesmo sociais no Brasil pós-1930. Porque dentro desse cenário de depressão, desse cenário de crise política, Vargas aproveita e chega ao poder. Os seus, basicamente, defensores falam de revolução. Os seus críticos falam de golpe. Vargas chega no poder e, a partir de 30, o que se observa é um modelo populista, um modelo comprometido com uma economia urbano-industrial. Um modelo que não vai abandonar, por exemplo, a produção agrária. Mas o compromisso dele, a prioridade dele, é com uma política urbano-industrial. E esse modelo, comprometido com uma política urbano-industrial, esse modelo ele vai tentar sair dessa crise
de superprodução do café, estimulando o quê? Estimulando o setor industrial. O estímulo ao setor industrial seria uma das saídas que esse Brasil, da era Vargas, esse Brasil, a partir de 1930, vai encontrar por conta dessa superprodução da economia cafeeira. Até por conta do próprio modelo populista, varguista, que é um modelo comprometido com uma política econômica urbana industrial. Então, vamos olhar que o texto fala e o comando da questão. Olha só. A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou ainda em 28, por uma queda generalizada dos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira, detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Aí lá veio um comando. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, o Estado, a partir de Vargas, uma política de incentivo à industrialização interna para substituir as importações, nacionalização de empresas estrangeiras atingida pela crise, venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores, entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Letra E, abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Nós temos uma justificativa para reforçar ainda mais a nossa resposta sobre esse forte incentivo de Vargas, do populismo varguista, nacionalista, de tendência urbana industrial, incluindo importantes subsídios do governo. O Brasil deu um salto na produção de industrialização interna, de 2% para 11% do PIB, entre as décadas de 1930 e 1940, baseado numa política da substituição dos importados. Então, perante o cenário econômico descrito, um cenário de depressão, de superprodução do café, o Estado brasileiro assume a partir de Vargas, a partir de 30, uma política de incentivo ao quê? Letra A, industrialização interna para substituir as importações. Ok, galera? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!